Pessoal, boa noite, tudo bem? É a professora Marilene Firmino de Santana Oliveira. Sou professora de Geografia e eu vou iniciar mais uma aula com vocês. Hoje, essa aula agora à noite é características do continente africano, tá? A África, ela por se tratar de um continente de clima tropical, salvo algumas regiões, recebe grande insolação. Possui temperatura elevada em razão de sua localização geográfica, pois está próximo à linha do Equador e do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Então ela está pegando os dois trópicos aqui. Então ela está tanto próxima da linha do Equador, tá? No mapa aqui dá pra gente ver, como do Trópico de Câncer e do Trópico de Equador, tá? Então, é um dos continentes, o continente africano é um dos continentes de maior biodiversidade do mundo, fato proveniente da quantidade de energia, calor, que favorece o desenvolvimento da matéria orgânica gerada pela decomposição de plantas, tá? Tornando-se propício à germinação de variadas espécies de vegetais. A partir daí, habitam nessas plantas insetos e micro-organismos, que vão propagar a própria existência da flora, além de compor a cadeia alimentar, pois servem de alimentos para os animais maiores, tá? No contexto social e mais precisamente cultural, o continente africano apresenta uma diversidade muito grande, pois conta com aproximadamente 600 povos e 300 línguas distintas, além de uma infinidade de religiões nativas ou induzidas, tá? Os africanos têm uma forte ligação com os brasileiros, pois no período colonial os escravos vieram ao Brasil para trabalhar na produção de açúcar e mais tarde na de café, contribuindo assim para a consolidação da cultura brasileira, tá? O continente africano é regionalizado e dividido em África Islâmica, situada ao norte, e África Subsaariana, situada ao sul. A diferença básica está na religião, sendo a primeira islamita e a segunda animista, formada por religiões nativas, tá? Então, o continente africano, ele traz várias características, né, em sua formação, tá? Em sua formação básica. E ele, por terem várias religiões, então as pessoas lá, elas utilizam máscaras. Então, assim, tanto para um velório, para uma festa, então eles se vestem, assim, característicos mesmo para aquele evento, tá? Então, assim, são diversas religiões e as pessoas, elas cultivam essa tradição. É milenar a tradição lá na África, tá? São várias tribos, diversos dialetos, tá? Então, assim, ele é um continente muito vasto, né? Então, o continente africano, por ele estar ali, ele tem toda uma diversidade. A África do Sul é mais industrializada, né? Tá? Lá também teve uma pandemia do surto de AIDS, que começou lá em 1980, tá? Então, o continente africano, ele traz pra gente, assim, várias indagações, né? Ele tem, assim, algo muito importante, assim, alguns destaques, né? Que a gente sempre lembra, o deserto do Saara, né? Que ele fica ao norte. Ele caracteriza o clima da chamada África do Norte, enquanto o deserto de Kalahari ocupa uma área menor no extremo sul. Então, se você fala em deserto, você fala lá na África, o deserto do Saara, né? Então, assim, você tem algumas características desse deserto. Então, por exemplo, ele é o maior do mundo, tá? E ele é o deserto mais quente do mundo, né? Ele traz uma ampla influência para a atmosfera continental. A maior parte do continente africano, ele é ocupado pelo clima tropical,
semelhantemente à do Brasil, tá? Essa faixa climática interrompe-se em alguns trechos de clima tropical, equatorial, que é mais quente e úmido em função da presença da floresta do Congo, na porção central da África, tá? Então a gente tem algumas diferenças, algumas características comuns no Brasil, né? Clima quente, a floresta lá, a floresta de Congo, aqui a gente tem a floresta amazônica, tá? E lá um tipo de vegetação muito semelhante aqui do Brasil é o cerrado também, né? Que seria as savanas africanas, tá? E ocupa a maior parte do continente, encontra-se quase totalmente nas faixas de clima tropical. E a floresta equatorial ela é responsável pelas maiores umidades do continente, encontra-se nas zonas de baixas latitudes e mantém-se cercada por uma floresta tropical úmida, enquanto nos extremos norte e sul habita a vegetação mediterrânea, tá? É importante destacar, contudo, que as fronteiras entre um tipo natural e o outro não são completamente claras e bem-sucedidas, havendo áreas de transição em um tipo e outro. Um exemplo de vegetação é a estepe, que vai se tornando rala, com áreas de campo à medida que sua composição geográfica aproxima-se das zonas desérticas. Então, há essa variedade tanto climática quanto de vegetação, tá? O clima ele influencia muito aí na paisagem e aí vai se tornando muito ralo, muito fino, quase sem nutrientes, tá? Você vai tirando o nutriente da terra, você tem muitos minerais, só que vai chegar uma época que você não vai ter, você vai estar plantando, mas não tem nenhum mineral ali, né? Então ocorre muito isso na África. Então assim, é um continente muito vasto, você tem várias características ali que podem ser estudadas, tá? Então, essa aula vai ficando por aqui sobre o continente africano e aí a nossa pesquisa vai ser em cima dos climas e da vegetação africana. Então, nesse primeiro momento, a nossa aula vai estar voltada ao clima e à vegetação. Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar quais são os climas e qual é o clima africano e predominante e quais são as vegetações predominantes lá no continente africano. Então, são duas questões que vocês têm que fazer. Dar uma pesquisada quais são os climas predominantes lá e as vegetações, tá bom? Então, a nossa aula vai se encerrando por aqui e, pessoal, boa noite!